Tainá. Olá, turma. Ah, tá, é no chat aqui. Bom dia, Iago. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, Tainá. Como foram de domingo de Dia das Mães? Tudo bem? Com as suas mães? Lara, Dado, João Vitor, Henrique. Bom dia. Então vamos lá para mais uma semaninha de aulas online, né? Continuando lá o nosso livro, só me diga uma coisa, vocês receberam o livro 2 a semana passada? Conseguiram pegar o livro físico? Eu não sei como é que... Sim? Ai, que bom, Tainá. Então deu para se organizar, né? Porque vocês viram, praticamente falta um capítulo para a gente terminar o livro 2, né? A gente viu ligações químicas em um capítulo, forças intermoleculares, e a gente vai terminar o capítulo 5 agora, e aí vai ficar faltando só o capítulo de número 6, que daí a gente vai entrar já em NOx e funções inorgânicas. Laila, bom dia, entrou agora. Então, assim, pessoal, vou compartilhar minha... Tava muito bom o domingão. Ah, que coisa boa. É, e tava bem bonito o domingo também. Pessoal, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí, tem que ver onde é que eu parei exatamente no capítulo 5. Mas, já que vocês têm o livro aí, eu vou perguntar já se vocês estão conseguindo fazer os exercícios das atividades do outro capítulo, do capítulo 4, né? Que de polaridade, geometria, né? No finalzinho da aula, daí se vocês tiverem alguma dúvida do capítulo 4, daí a gente retoma os exercícios. E do capítulo 5, eu já sei que alguns já se anteciparam para fazer, que me mandaram algumas perguntas, mas, de qualquer forma, daí se vocês tiverem alguma dúvida, a gente esclarece. E aí encerra o capítulo 5 hoje. Eu só não sei exatamente onde eu parei. Eu vou compartilhar os slides com vocês e aí depois vocês me comuniquem. Então, vamos lá. Ó. Nós estamos aqui na frente 1, livro 2, módulo 5. E aí, eu lembro que bem no finalzinho da aula a gente começou forças intermoleculares. Daí a gente viu que as forças intermoleculares existem apenas no estado sólido e líquido. Não existe força intermolecular no estado gasoso, né? Só retomando, fazendo uma revisãozinha da aula passada. As moléculas estão muito afastadas no estado sólido, no estado gasoso, então rompe-se a força intermolecular. Então, só existe força intermolecular no estado sólido e no estado líquido porque as moléculas estão mais próximas. E as forças são mais intensas, mais próximas ainda no estado sólido. E aí existem três forças que mantêm as moléculas unidas no estado sólido e líquido. Dipolo permanente, que a gente pode chamar de dipolo-dipolo. Aí tem dipolo instantâneo e dipolo induzido, que é aquele que a gente induz a formação de um polo. Na realidade, na prática, não existe esse polo. Ele é um polo temporário, por isso que a gente chama de um polo induzido, ou um dipolo induzido. E nós temos as interações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, que são as mais intensas que a gente tem. Aí nós vimos que o dipolo induzido também pode ser chamado de forças de London,
ocorre com moléculas apolares, o dipolo-dipolo com moléculas polares e pontes de hidrogênio a gente especificou como são as moléculas com maior diferença de eletronegatividade, né? Que é o HFO. Aí aqui, ó, como é que a gente geralmente forma o polo, né? Existe uma repulsão aqui, visto que o par de elétrons que está sendo compartilhado não é deslocado para nenhum lado, então não tem um elemento mais eletronegativo que o outro. Então, o que acontece? Os elétrons ficam igualmente distribuídos ao longo da ligação. Só que a gente sabe que essas moléculas se mantêm unidas. Então, quer dizer que existe um movimento do par de elétrons aqui. E aí, esse movimento ele pode ser, ora, para o lado esquerdo, formando polo negativo, ora, ou posso inverter também, né? É só inverter esses polos aqui. Então, os elétrons ele pode se movimentar e formar um polo temporário, que a gente diz, né? Que é o dipolo induzido, tá ok? Mas não é um polo permanente, ele pode ser alterado. O dipolo-dipolo, isso tudo eu já falei, né, pessoal? Só me confirmem aí. O dipolo-dipolo ocorre quando eu tenho polos definidos. Aí sim eu tenho um elemento mais eletronegativo do que o outro, tá? Daí eu formo o polo negativo sempre no cara mais eletronegativo. E o polo positivo fica onde tem não é uma deficiência de elétrons, é, como eu posso dizer, onde os elétrons estão mais afastados. Os elétrons mais afastados estão mais afastados do hidrogênio, por isso que ele fica com um polo positivo. Isso aqui é diferente, ó, de cátion e ânion, tá? Isso aqui são polos. Cátion e ânion existem quando há uma transferência de elétrons. Daí eu tenho um cátion e um ânion, tá? Seria o extremo de polaridade. Digamos que a estrutura é tão polar que um átomo arranca elétron de outro. Por isso que talvez, para quem já iniciou os exercícios do capítulo 5, deve ter encontrado algo do tipo íon dipolo, por exemplo. Íon é quando tu tem um cátion e um ânion. Aqui, por exemplo, nessa molécula, a gente não tem nem cátion e nem ânion. Se a gente tivesse a água, por exemplo, o HCl em água, né, a parte positiva da água captura a parte negativa, a parte negativa da água captura a parte positiva. Eu não me lembro se eu tinha falado isso para vocês, porque a gente não especificou íon dipolo, não tem uma força intermolecular do tipo íon dipolo. A gente só tem dipolo-dipolo, dipolo induzido e pontes de hidrogênio. Mas a gente pode usar o critério de uma classificação chamada íon-íon, quando a gente tem dois íons, onde são originados das ligações iônicas, ou um íon com um dipolo, que é quando a gente tem, por exemplo, NaCl, que forma um cátion e um ânion, junto com a água. E aí a parte positiva da água captura o cloro, por exemplo, se a gente pegar o NaCl como exemplo, a parte positiva da água captura o cloro, que é negativa, e a parte negativa do oxigênio captura o sódio, que é positivo. E aí nós temos uma interação do tipo íon dipolo. Mas daí a gente tem uma ligação iônica envolvida, um cátion e um ânion. Então isso é polo positivo e polo negativo, e lá é cátion e ânion. Tá? Então aqui tá as representações, ó. E as pontes de hidrogênio que ficaram faltando de representar. São os pontilhadinhos assim, acontece quando o hidrogênio está diretamente ligado ao F, ao O ou ao N. Tá? Então, se estabelece aqui uma ponte de hidrogênio, mas, em contrapartida, nós temos N diretamente ligado com H, N diretamente ligado com H, O diretamente ligado ao H, o F diretamente ligado ao H. E aí se estabelece uma ponte de hidrogênio aqui. Não é essa... Deixa eu ver se alguém me perguntou alguma coisa aqui. Que apareceu uma... Me apareceu alguma coisa... Peraí, gente, que eu não consigo ver. Aqui. Então, Dado, o que acontece? Deixa eu te dizer uma coisa. Lá nas forças de Van der Waals, depende da bibliografia que tu vai utilizar, Van der Waals é um termo genérico para forças intermoleculares, tá?
A URGS, muito tempo atrás, tá, reconhecia Van der Waals como, eu acho que até hoje ela reconhece, Van der Waals, forças de London, dipolo induzido, tudo moléculas apolares. A URGS reconhece assim. Então, na realidade, Van der Waals é o nome do químico físico lá que definiu esses conceitos de forças intermoleculares, tá? London foi substituído, Van der Waals foi substituído pelo conceito de London, específico para moléculas apolares. Então, antigamente, Van der Waals era um conceito utilizado tanto para dipolo-dipolo como dipolo induzido. Seria um sinônimo, digamos assim, de forças intermoleculares. Deixa eu pegar uma coisa aqui que eu já mostro para vocês. Fui pegar aqui um livro, ó, pessoal, genericamente falando, tá? É um livro que fala sobre isso, ó. As forças intermoleculares são genericamente denominadas forças de Van der Waals, em homenagem ao físico holandês Johannes Van der Waals. Isso lá em 1873, que ele propôs a existência das forças intermoleculares. Depois, depois, as atrações existem em substâncias formadas tanto por moléculas polares como por moléculas apolares. Mas, nessas últimas, nas moléculas apolares, a explicação foi dada pelo pesquisador alemão Fritz London, em 1930. Então, na realidade, o termo Van der Waals foi já abandonado, digamos assim. Não sei se ficou claro. Então, a gente chama de dispersões de London só moléculas apolares. E Van der Waals era um termo antigamente usado para definir tanto o dipolo-dipolo quanto o dipolo induzido. Tá certo? Não sei se te ajudei. Ok. Então, pode ser, pessoal, que vocês se deparem, se vocês estão fazendo exercícios de outras listas, de outro material aí, pode ser que vocês se deparem com Van der Waals, as mais antigas. Se for da URGS, se vocês estiverem fazendo questões lá de 2009, por exemplo, questões mais antigas da URGS, Van der Waals está relacionada com moléculas apolares também, tá? Teve gente que entrou aí. Bom dia, Bárbara, Lara. Sei que entrou mais alguém. Rita, bom dia. Nicole. Agora que eu vi vocês. Não sei o que eu faço aqui, que o chat, eu clico nele e ele some para mim. Tá, então continuando aqui. Bom, daí a gente falou da intensidade das forças intermoleculares aqui, aumenta a força intermolecular. Como consequência dessa interação, a gente relaciona com o ponto de ebulição. Quanto maior o ponto de ebulição, quanto mais intensas as ligações, maior o ponto de ebulição, né? São interações mais difíceis de serem rompidas, e o dipolo induzido vai ser a mais fraca, consequentemente, o menor ponto de ebulição. Não esqueçam que quanto menos intensas forem as forças intermoleculares, mais facilmente elas evaporam. Então, elas se tornam mais voláteis, tá? Volátil, não esqueçam, é a capacidade que uma substância tem em evaporar em baixas temperaturas. Daí a representação aqui... Aí, assim, aí a gente viu também que as forças termomoleculares, elas podem... O ponto de ebulição pode sofrer dois fatores, tá? Dois fatores podem interferir no ponto de ebulição. O tipo de força intermolecular, então é nessa ordem. Ponto de ebulição maior... que ponto de ebulição? Olha só, tô dormindo. Desculpa, gente. pH, ponte de hidrogênio, é o maior, que é mais intenso, dipolo induzido a mais fraca, menos intenso, e dipolo é um valor intermediário. Ou o tamanho da molécula. Por exemplo, forças de London, ó,
apolar, estou me referindo, ó. Tudo hidrocarboneto, a gente não pode esquecer que hidrocarbonetos são apolares. Vocês já devem ter visto ou vão ver ainda com Paulo Silva as propriedades dos compostos orgânicos. Então lá vocês vão definir quem é que tem ponte de hidrogênio, quem é que, tipo as aminas primárias e secundárias, as terciárias não têm ponte de hidrogênio. Então vocês já devem estar vendo lá nos compostos orgânicos também. Então forças de London, ó, específico de hidrocarbonetos. Se todos são forças de London, a gente vai diferenciar pelo tamanho da molécula. Quanto maior o tamanho da molécula, maior o ponto de ebulição. Ponte de hidrogênio, mesma coisa. Todas são pontes de hidrogênio, mas quanto maior o tamanho da molécula, maior o ponto de ebulição. Outra coisa, pessoal, que a gente tem que relacionar, que eu acho que a gente falou, com a solubilidade. Eu não me lembro se a gente chegou a comentar da solubilidade, mas tem vários exercícios com a solubilidade. Claro, a gente sabe que a água, geralmente vocês vão ter como solvente universal aí nos exercícios A, vocês vão ter como exemplo a água, que é o nosso solvente universal. Então a água, ela é polar. Então o que acontece? Hidrocarbonetos não se dissolvem em água, independente do tamanho da cadeia carbônica, tá? Então não existe solubilidade, vai ser sempre uma mistura heterogênea. Agora, se a gente for olhar pontes de hidrogênio, por exemplo, aqui nós temos os álcoois, tá? O que acontece com os álcoois? Apesar de eles terem pontes de hidrogênio na cadeia e ser uma molécula polar, a gente diz que ela é uma molécula, nesse caso aqui, como é que a gente chama quando tem as duas partes? Anfipático ou anfifílico, é uma molécula anfipática ou uma molécula anfifílica, tanto faz. O que significa uma molécula ser anfifílica ou anfipática? Significa que ela tem as duas partes, tá? Ela tem a parte hidrofílica, que é a parte que se dissolve em água, a parte polar, e ela tem a parte lipofílica, que é aquela que ou a gente pode chamar de hidrofílica, hidrofóbica, hidrófoba, pode ser também, que é a parte apolar. Sempre a parte lipofílica é da parte da gordura, digamos, lipo lembra gordura, apolar. Então, cuidado com o caso dos álcoois, os detergentes, são tudo substâncias anfifílicas. O que significa isso? Que tem as duas partes, polar e apolar. E por que isso nos interessa? Porque se eu for olhar o tamanho da cadeia carbônica, por exemplo, todas são solúveis em água, mas à medida que a parte hidrofóbica ou a parte lipofílica aumenta, ou seja, conforme a parte apolar vai aumentando, o que vai acontecendo com a solubilidade? A solubilidade vai diminuindo. Então, a gente pode ter aqui, ó, por exemplo, saber que tem ponte de hidrogênio. Tem. Mas a gente pode ter uma noção de quem é mais solúvel em água e qual é menos solúvel em água e por quê. Então, cuidado com as substâncias que são anfifílicas, tá? Quanto maior for a parte apolar, menor é a sua solubilidade, tá ok? Não sei se a gente tinha definido isso, mas é bom acrescentar aí esse termo, esse conceito. Então, anfifílico ou anfipático tem as duas partes, tanto a polar quanto a apolar. Fora os álcoois, todas as substâncias orgânicas que têm uma parte polar e uma parte apolar, tipo as aminas também, né? Primárias e secundárias, e os detergentes, tá? Então, só para... os ácidos carboxílicos, que tem uma parte polar e outra parte apolar também, então tem N exemplos. Tá, isso aqui foi um resumo de forças intermoleculares, então, que a gente tem que saber desse capítulo, ó. Molécula polar, se o hidrogênio está diretamente ligado ao FON, ponte de hidrogênio, se não, dipolo, se for apolar, dipolo induzido. A gente já tinha visto isso, acabei de falar de solubilidade, né? Semelhante dissolve semelhante, cuidado com as substâncias anfifílicas, né? E aí os compostos orgânicos do nosso cotidiano aí, tá? Que estão presentes aí no nosso cotidiano, ok? Pessoal, como é que isso aí cai na URGS? Cai misturado um pouquinho com densidade,
tá? Tem alguns exercícios aqui. Eu não me lembro se eu deixei esses slides para vocês, se vocês conseguiram fazer esses exercícios. Eu acho que tem 2017, 18 e 19, eu acho, ou 2017, 18 e 2020, eu acho que 2019 não caiu. Eu cheguei a disponibilizar esses slides para vocês? Eu não me lembro. Ou a gente fez esses exercícios aqui? Câmbio, tem alguém aí? Bom, pessoal, então vou fazer, né? Porque, olha só, ou se vocês estão procurando para ver se eu coloquei ou não. Pois é, agora eu já não estou lembrando. Estranho. Então vamos lá, pessoal, olha só, deixa eu voltar aqui. Ó, quando o tetracloreto de carbono, então uma questão sobre isso, tá? Quando o tetracloreto de carbono, então tetra, 4, cloreto Cl, carbono, CCl4. Ah, se bem que ele deu a fórmula aqui, ó, CCl4. A água e o hexano, então a gente já sabe, né, que são 6 carbonos, só ligações simples, termina com o hidrocarboneto. Então aqui a gente tem um hidrocarboneto. Então nessa sequência, então quando o tetracloreto de carbono, água e hexano são nessa sequência adicionados em uma proveta, é formada uma mistura trifásica com o tetracloreto de carbono na fase inferior. A água na fase do meio e o hexano na fase superior. Então é basicamente assim. Só que isso aqui não é uma proveta, isso aqui é um tubo de ensaio. Ó, tem o tetracloreto de carbono, a água e o hexano estaria aqui, mas eu não coloquei aqui porque eu não achei nenhuma imagem que tivesse o cara aqui, tá? Aqui seria o hexano, tá? Então nessa parte aqui, então imaginem que era isso aqui. Então, quando a ordem de adição é modificada para CCl4, hexano, aí bota o hexano, e água forma-se uma mistura bifásica. Por quê, pessoal? O CCl4, ó, o carbono faz 4 ligações. Então, ele vai fazer uma com cloro aqui, uma com cloro aqui, uma com cloro aqui e a outra com cloro aqui. O que, que vai acontecer? Ele vai formar uma geometria tetraédrica. Não sobra elétrons no átomo central e os ligantes são iguais. Então, a molécula é apolar. O hexano também é apolar, porque é um hidrocarboneto. Então, o que, que acontece? Se eu alterar, aqui a água é polar, né? Polar, aqui seria apolar e aqui seria apolar. Se a gente alterar a ordem, o que, que vai acontecer? O hexano vai se misturar com o tetracloreto de carbono e aí vai ficar uma mistura bifásica. Considere as afirmações abaixo a respeito dos solventes. Então, está dizendo que a polaridade do CCl4 é elevada, dada a alta eletronegatividade do cloro e do número de átomos de cloro tornando-se miscível em água. Totalmente errada. Porque, por exemplo, ele é apolar, ele não tem uma polaridade elevada, tá? Ainda ele poderia estar falando, ele nem especificou aqui se é da molécula ou da ligação, se é polaridade da ligação ou se é polaridade da molécula. Mas, de qualquer forma, ele está dizendo que é miscível em água. E a gente sabe que é immiscível em água. Então, não pode ser... não pode ser... Agora já botei a resposta A. Não pode ser a letra... Não pode ser nada que tenha número 1. Depois, uma das fases da mistura bifásica é constituída de hexano e tetracloreto de carbono, porque as duas são apolares, vão se misturar, e a outra de água. Ok? Verdadeiro? 1 litro de água apresenta uma massa maior que 1 litro de hexano. Daí como é que a gente sabe isso, pessoal? Pela ordem, né? Porque a massa é a mesma. E o volume também. O que vai mudar? A densidade. Então, o que acontece? A água fica embaixo, né? Então, a água
Um litro de água apresenta uma massa maior que 1 litro de hexano? Sim, visto que aqui, ó, tá dizendo que fica nessa sequência adicionados a proveta trifásica, tetracloreto de carbono na fase inferior e a água no meio e o hexano na fase superior. Então, significa que o hexano é menos denso do que a água. Portanto, a número 3 estaria certa. Então, isso aqui tem a ver com densidade também, não só polaridade. E aqui não tem muito a ver com forças intermoleculares, mas tem a ver com solubilidade, solubilidade tem a ver com polaridade, etc. Pessoal, muito difícil cair questões específicas de forças intermoleculares. Eu procurei desde de 2015. Então, ó, eu não achei nenhuma em 2015, nenhuma em 2016. Aí achei essa de 2017, aí essa de 2018, que olha só, essa de 2018, ela envolve de novo conceitos de polaridade, mas não envolve forças intermoleculares, tá? Então, eu acho que esse ano é um ano... Vamos ver se 2020 caiu de forças intermoleculares. Polaridade é muito mais comum. Então, olha só, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo. Aí, pessoal, composto orgânico, olha aqui, ó. Claro que a gente tem que saber abrir, mas eu sei que vocês já viram funções orgânicas e tal, e eu acho que já viram isomeria também, né? Então, ó, cis. O que significa cis? Do mesmo lado. 2 de cloro eteno. Então, nós temos aqui uma isomeria geométrica. É uma molécula, e aí a gente precisa saber o desenho dela. Olha aqui. Então, nós temos 2 de cloreteno. O que acontece quando eles estão de lados opostos? Ele é trans, mesmo lado ele é hidrogênios do mesmo lado cis, de lados opostos trans. Então, esse aqui é o 1,2 de cloroeteno, cis, e esse é trans 1,2 de cloroeteno. Então, olha só, pessoal, se a gente for olhar aqui, a eletronegatividade tem uma setinha para cá e uma setinha para cá. Então, elas se anulam. Então, o trans, ele é apolar. Aqui não, eu tenho setinha que aponta para cá, setinha que aponta para cá. Então, se eu repetir ela aqui, eu tenho uma eletronegatividade, um vetor resultante. Então, cis é polar, trans é apolar, tá? Então, o cis 1,2 de cloreteno é uma molécula polar. Então, a gente já elimina aqui e elimina aqui. E o seu isômero trans apresenta, agora o isômero trans, ele apresenta ponto de ebulição, molécula, e o seu isômero trans apresenta o mesmo não, ponto de ebulição. O trans é apolar, então apresenta ponto de ebulição menor por sua molécula ser apolar. Então, a nossa resposta certa é a letra E. Então, nesse caso, a gente precisava saber um pouquinho de química orgânica para construir a fórmula e saber que cis, mesmo lado, é molécula polar e trans é molécula apolar. E a molécula apolar tem ponto de ebulição menor. Então, tá vendo que a gente só está falando de polaridade. Próximo. Olha só. Os compostos abaixo apresentam a seguinte ordem decrescente de pressão de vapor. Fala de pressão de vapor, mas a gente sabe que pressão de vapor é a força que o líquido faz contra a pressão atmosférica para evaporar. Então, por exemplo, tem gente que tem uma pressão de vapor grande, como o éter, ó, pressão de vapor tá em ordem decrescente, tá, pessoal? Então, esse aqui tem uma grande pressão de vapor, porque evapora com facilidade. Essa aqui tem uma pressão de vapor pequenininha, porque, né, tem ponte de hidrogênio, tem um ponto de ebulição maior, em torno de 100 graus, etc, tá? Então, a gente pode relacionar também essas interações, forças termoleculares, com polaridade, com pressão de vapor também. Então, considere as afirmações abaixo que explicam esses fatores. O que acontece? Deve-se a maior massa das substâncias menos voláteis. E aqui tem os desenhos para a gente verificar, ó.
Deixa eu botar isso aqui para cá. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, éter. Tá aqui o éter dimetílico. Esse aqui é o éter dimetílico. Esse aqui é o álcool. Se a gente for analisar, eles têm a mesma massa. Ou seja, deve ser a maior massa molecular das substâncias. Mas eles têm a mesma massa, tanto o éter quanto a água. Então, não pode ser a letra, não pode ser a primeira, visto que esses dois também têm a mesma massa. E o que se deve ao tipo de interação intermolecular também, né? Que aqui é ponte de hidrogênio e o éter dimetílico aqui é dipolo e tal. Essa aqui também é ponte de hidrogênio, só que ela é anfifílica, ela tem uma parte polar e outra parte apolar, né? Deve-se à presença de ligações de hidrogênio em maior proporção na água do que no etanol e ausentes no éter etílico. Verdadeiro, olha só. Deve-se à presença de ligações de hidrogênio em maior proporção na água, sim, tem ponte de hidrogênio. E no etanol também tem, ó, com H. E ausentes no éter. No éter não tem ponte de hidrogênio, então, ok. Deve ser elevada a polaridade do éter? Não. Na realidade, o éter tem a maior pressão de vapor, então é a interação mais fraca que acontece, por isso que ela é mais volátil. Quanto maior a pressão de vapor, mais rápido evapora, mais volátil é a minha substância. Então, só pode ser a número 2. E olha, pessoal, não caiu em 2019 também, ó. E em 2020 caiu desse tipo aqui, força intermolecular. Então, né, vocês já têm mais ou menos uma noção. E outra, pessoal, cai em torno de uma questão mesmo sobre esse assunto. Assim, de força intermolecular, polaridade cai sempre, porque, ó, 2020 caiu essa também, ó, caiu duas de polaridade. Aqui envolvia mais força intermolecular mesmo, aqui não. Então, vocês devem estar lembrados, isso aqui também caiu, pessoal, o mesmo desenho. Essa questão caiu em... Eu acho que o livro de vocês traz, porque eu vi no livro de vocês, eu acho que é uma questão de 2014, tá? Então, eles colocam aqui uma chargezinha. Eles colocam aqui uma chargezinha onde tem o urso que está aqui se afogando, ele diz, socorro, estou me dissolvendo. E o outro urso cinza diz assim, mas os ursos são insolúveis. E aí ele responde, é fácil para você dizer isso, você não é polar. O que ele está dizendo isso? Ele está na água e está dizendo que o outro acha que ele não vai se dissolver porque ele não é polar, e esse aqui é polar. Que conceito que está envolvendo aqui? O urso é polar, em água, o que ele vai pensar? Que ele vai sofrer uma dissolução, visto que eles têm a mesma polaridade, tanto o urso polar quanto a água que é polar. Então, essa chargezinha caiu na Unicamp em 2014 e caiu para nós aqui o ano passado. Esse ano, né? O vestibular desse ano. Então, olhem lá, ó, o conceito químico associado a essa tira deve ser interpretado como substâncias polares são geralmente solúveis em água. Era bem acessível a questão desse ano sobre polaridade, tá ok? Então, só para vocês saberem assim, o que mais vocês têm que se dedicar para estudar pro vestibular, né? Então, polaridade, solubilidade são fatores bem mais importantes do que... Então, desde 2015 que eu analisei as questões de polo induzido, bem difícil de aparecer. Mas a cada ano que não aparece, eu acredito que, então nesse ano pode ser que apareça. Então, fica aquela dúvida, né? Apesar de ser a prova da URGS ter um padrão, falou de ligações de hidrogênio, por exemplo, em 2020. Então, de repente, 2021 vem alguma coisa de dipolo induzido, enfim. Não sei, ainda tenho as minhas dúvidas. Melhor polaridade e solubilidade. Pessoal, vamos terminar então o capítulo. O capítulo é módulo, chamei de módulo, mas eu acho que é capítulo o livro de vocês, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Deixa eu abrir o livro aqui, rapidinho, que está aberto aqui para mim. Lá na página... Estou tentando achar a página, só um pouquinho, gente.
Nós estamos no módulo 5, forças intermoleculares. Aqui, pessoal, ó, hibridação, página 501. Na realidade, desculpa, eu até chamei de hibridização, mas não tem problema. Olha só, tem algumas coisas que a gente precisa saber dali e outras não. Então, tem algumas habilidades. Por exemplo, vocês têm que reconhecer a hibridização do carbono, tá? Saber reconhecer o tipo de ligação sigma, tipo de ligação pi, se o carbono é sp3, se é sp2 ou sp, que tem 3 tipos de hibridização. Mas o que vocês não precisam saber? Classificar as ligações sigmas. Isso não tem necessidade para nós. Classificar as ligações sigmas não precisa. Identificar uma ligação sigma, identificar uma ligação pi, identificar a hibridização do carbono, isso sim é fundamental. Identificar a geometria e polaridade, a geometria do carbono, identificar o ângulo da geometria do carbono, isso sim, tá? Mas classificar as ligações sigmas não precisa. Desenho de orbitais não precisa. Então, eu deixei aqui nos slides aquilo que é mais importante para vocês. Então, aqui, ó. Primeiro, tipos de ligação do carbono. Nós temos a ligação simples, que simbolicamente é feita por um traço. Tem esse símbolo aqui, ó, de S, né? Vem de ligações simples, então sigma, tá? Ligação dupla, simbolicamente feita por 2 traços, para vocês deve ser bem fácil já, né? Devem ter visto lá com o Paulo Silva. Sempre a primeira ligação, pessoal, sempre a primeira ligação entre os átomos, ela é sigma, sempre, sempre, sempre. A segunda é pi e a terceira é pi, tá? Entre os átomos. Então, a tripla, ela é feita por 3 traços, sendo que uma é sigma e as outras 2 são pis. Então, a gente tem que ter uma noção de que a gente nunca vai começar a compartilhar elétrons e esses elétrons vão estar compartilhados em orbitais paralelos, que seriam os pis. Eles sempre vão estar no mesmo eixo, que é o sigma. Então, a ligação sigma, ela é a mais forte, porque ela está no mesmo eixo. Elas são... É porque a gente não vê desenhos de orbitais, mas os orbitais estão no mesmo eixo na ligação sigma. E na ligação pi, elas estão em eixos paralelos, os orbitais, por isso que é uma ligação mais fraca. Por isso que quando a gente estuda as reações orgânicas, rompe-se a ligação pi, não se rompe a ligação sigma. Hidrocarbonetos não sofrem reações de adição, por exemplo. Por quê? Porque eu não consigo quebrar uma ligação sigma para adicionar um composto. Então, os hidrocarbonetos alcanos, no caso, né? Não é hidrocarboneto qualquer. Os hidrocarbonetos alcanos, que só têm ligações simples, eles não sofrem reações de adição. Por quê? Porque eu não consigo romper. Então, os alcanos, eles sofrem reações de substituição. Já os alcenos e os alcinos, eles sofrem reações de adição, visto que eu consigo romper a ligação pi. Então, ó, os alcanos não sofrem reações de adição, apenas de substituição, visto que eu não tenho ligação fraca em orbitais paralelos para romper, tá? Ou seja, eu não tenho ligação pi. Num composto, onde eu tenho aqui, ó, uma ligação... Aí, não importa, pessoal, a ligação dupla ou tripla, ela não precisa ser necessariamente entre carbonos. Se eu tenho uma ligação simples, não precisa ser entre carbonos, pode ser sim entre, aqui ó, eu tenho uma sigma e uma pi. Não está entre carbonos, não está entre carbonos. Então, qualquer ligação sigma, estando ou não entre carbonos, uma ligação simples, estando ou não entre carbonos, ela é sigma. E a ligação dupla, estando ou não entre carbonos, uma é sigma e a outra é pi. Só que eu tenho que estar atento nas perguntas. Às vezes as questões pedem quais são as ligações sigmas entre carbonos, ou quantas ligações pis existem entre os átomos de carbono, ou quais as ligações pis na molécula. Então, eu tenho que estar atento à pergunta, porque às vezes ele pode me perguntar entre carbonos e às vezes não. Então, a ligação é sempre a mesma. Quando eu tenho uma tripla,
uma vai ser sigma e as outras duas pis. Ou seja, essa aqui pode sofrer dois tipos de adição. Ela pode, o alcino ele pode sofrer uma adição parcial quando rompe uma ligação pi, ou pode ser uma adição total onde rompe as duas ligações pis, né? Por exemplo, eu posso fazer a hidrogenação de 1 mol de H2, posso fazer a hidrogenação de 2 mols de H2 num alcino, tá ok? Ó, então, ligação forte é a sigma, ligação fraca é a pi. E aqui, pessoal, ó, resumi aí no livro de vocês, resumi o que vocês exatamente precisam saber da hibridização, o ângulo e geometria do carbono. Então, ó, o carbono ele pode apresentar esses três tipos de estruturas. 4 ligações simples, porque o carbono ele faz 4 ligações. Pode ser só ligações simples? Não. Ele pode fazer 2 simples e uma dupla. Ou ele pode fazer uma simples e uma tripla, ou 2 duplas. Então, são as possibilidades. Lembrando que de todos os elementos, de todos os grupos da tabela periódica, o carbono é que tem maior probabilidade de fazer ligações. Visto que, por exemplo, ele está no grupo 14, porque tem 4 elétrons na última camada e ele precisa de mais 4 para se estabilizar. Muito diferente, por exemplo, do grupo dos calcogênios. Os calcogênios, o grupo 16 da tabela periódica. Ele precisa fazer 2 ligações, o oxigênio. Ah, ele só vai fazer 2 ligações simples? Não, ele pode fazer uma dupla ou 2 simples, deu. Então só tem 2 possibilidades. Ah, o grupo dos halogênios. Os halogênios, o cloro, por exemplo, o flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele pode fazer dupla? Não. Ele pode fazer uma ligação simples para se estabilizar. Não quer dizer que ele não possa fazer ligação coordenada dativa, que a gente já falou. Estou falando apenas da quantidade de ligações que o átomo precisa ter para se estabilizar. E o grupo 14 é o grupo que tem o maior número de possibilidades. Então, toda vez que ele fizer 4 ligações simples, ele tem, na realidade, 4 ligações sigmas. Ó, 1, 2, 3, 4 ligações sigmas. Toda vez que ele tiver 4 ligações sigma, ele vai ter uma hibridização sp3. Ou seja, não vai ser planar, a geometria é tetraédrica e o ângulo pode variar, pessoal. Algumas bibliografias trazem só 109 graus. Eu não me lembro quanto que o livro de vocês trouxe. Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui. No livro de vocês, ângulo. Será que ele não trouxe ângulo de ligação? Estou procurando o ângulo no livro, gente. 120 graus é que ele deu. Ah, 109, não, ele deu o mesmo, 109 graus e 28. Não, então usei o mesmo, tá? Tá igualzinho no livro de vocês. É que às vezes varia um pouquinho, mas enfim, é em torno disso. O ano passado caiu uma questão de ângulo também. Foi ano passado? Não me lembro, depois eu boto aqui para vocês. Então, olha só, átomo de carbono, hibridização sp3, 4 ligações sigma, tetraédrico, ou seja, não é planar. Se ele tiver uma ligação dupla e 2 ligações simples, ele vai ter 1, 2, 3 sigma e uma pi. A hibridização dele é sp2. Não precisa saber desenho de orbital, como é que chegou aqui. Se vocês souberem esse quadrinho aqui, ó, vocês respondem todas as questões. Toda vez que ele for sp2, pessoal, trigonal planar. Trigonal plana, trigonal planar. É a única geometria do carbono aqui que é planar, tá? E a linear aqui, mas enfim, a tetraédrica não é planar. Ângulo de 120 graus. Olha só, por que os dois, tanto uma tripla quanto 2 duplas é SP? Visto que só tem uma possibilidade, o SP2 só tem uma possibilidade, o SP tem 2 possibilidades. Então tem 2 possibilidades para a geometria ser linear e o ângulo de 180 graus. Por quê? Porque tanto em uma tripla ou em 2 duplas, vocês vão ter o mesmo tipo, ó.
vocês vão ter duas sigmas aqui na tripla, uma é essa aqui e a outra aqui, né? E duas pis. Mesma coisa em duas duplas, duas são sigmas e duas são pis. Então, elas têm o SP, a geometria linear para o carbono tem duas possibilidades porque ele tem o mesmo tipo de ligação sigma e pi na estrutura, tá bom? Então, esse quadrinho aqui que é importante para você saber. Ó, em 2018, não foi o ano passado, foi em 2018, caiu uma questão desse tipo, ó. Os ângulos aproximados em graus das ligações entre os carbonos, entre os átomos representados, não é entre os carbonos nada, eu que li entre os carbonos, entre os átomos representados pelas letras A, B e C. Então, era a questão aqui de 39, eu vou analisar aqui, ó. O que esse carbono é? Não tem simples e dupla alternada, então eu tenho um carbono aqui, implicitamente eu tenho um átomo de hidrogênio aqui, e outro átomo de hidrogênio aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações simples. Então, esse carbono aqui hibridizado é sp3. Se ele é sp3, ele é tetraédrico. Se ele é tetraédrico, ele tem um... Ó, tá vendo que o ângulo mudou um pouquinho? Ó? Se vocês ficarem decorando, é 109 graus, 109 graus, 28 segundos, minutos lá, minutos, acho que ele fala. E aqui deu 109,5. Então, vocês sabem que em torno tetraédrico, em torno de 109 graus. Tá? Então, elimina essas alternativas aqui, ó. Aí vocês vão olhar no B. O B aqui está o meu carbono. Tem uma ligação simples e duas ligações simples e uma dupla. Então, esse carbono hibridizado é sp2. Se ele é sp2, ele é trigonal. Se ele é trigonal, ele é 120 graus. Então, pode ser qualquer um deles. E aqui, pessoal, não esqueçam que aqui não é uma ligação. Aqui tem um carbono, e aí vocês vão achar que aqui tem outro carbono, tá? Não existe uma ligação tão comprida assim. Aqui tem um carbono e aqui tem outro carbono, tá? Então, essa ligação é uma tripla e uma simples. Uma tripla e uma simples é linear, 180 graus. Então, a resposta certa, não tinha a resposta certa, mas é a letra B. Então, foi a última vez assim que caiu o ângulo de ligação, foi em 2018. Então, talvez 2021 tenha alguma questão referente à geometria do átomo do carbono, ou do ângulo de ligação, ou da hibridização, acho mais difícil, mas geometria, bem possível. Tá? Então, faz bastante tempo que não cai, foi 2018, foi o último ano. Outros exercícios assim para a gente treinar, ó. Nós temos aqui os compostos na estrutura representada a seguir, os carbonos numerados são respectivamente. Então, a gente tem que classificar. É bem simples, ó. Número 1, ele tem uma dupla do lado, então ele tem duas simples e uma dupla. Se ele tem uma simples e uma dupla, ele é sp2. Então, sp2, eu elimino essa e elimino essa, ó. Esse carbono do meio aqui, ó, também é sp2, porque ele tem duas simples e uma dupla. Então, o número 2 é sp2, então só pode ser a C. Deixa eu ver a número 3 também, a número 4 também, a número 5 só tem ligações simples sp3. Ok? Então, a resposta certa é a letra C. É bem tranquilo, acho que vocês não vão ter dificuldade. Ah, já tinha a resposta. Não vão ter dificuldade para fazer S. Ó, desse tipo aqui, ó, morfina, tá? Eu não botei a questão como um todo, só peguei assim aleatoriamente. Tem essa fórmula estrutural aqui, ó. Como é que a gente vai identificar, ó? sp2, porque tem uma ligação dupla, todo carbono que tem ligação dupla vai ser sp2. O carbono de número 2 aqui, ó, tem só ligações simples, então sp3. Aqui, ó, tem uma ligação dupla, sp2. Tá? Então, eu acho que nesse... Aqui, ó, a fórmula do Tilenol, tá? Tinha uma questão no vestibular que eu peguei, a fórmula do Tilenol. Tá aqui a fórmula do Tilenol e eu tenho que marcar as alternativas corretas. Então, número de elétrons π. Como é que eu vou saber o número de elétrons π, pessoal? É ligação dupla ou tripla. Na tripla eu tenho duas ligações π. Na dupla eu tenho uma ligação π. Então, eu tenho, ó, uma... 2, 3,
4 ligações π. Se eu tenho 4 ligações π, quantos elétrons eu tenho envolvido? 8. Então, não pode ser A. Então, pode ser essa, não pode ser essa, tá? O número de elétrons π, 8. Número de elétrons não ligantes. O que são os elétrons não ligantes? São aqueles que estão sobrando, que não participam da ligação. Nem sempre ele pode botar os pontinhos aqui. Ele poderia não ter me dado os elétrons não ligantes, mas a gente tem que saber que oxigênio sobra dois pares de elétrons não ligantes, nitrogênio sobra um par, se for um cloro sobram 3 pares, então, não necessariamente eles vão vir explícito aqui. Então a gente tem que saber quantos elétrons não ligantes a gente tem na estrutura. Carbono, nunca vai ter elétrons não ligantes no carbono, a não ser na fórmula do CO, tá, pessoal? Que daí faz uma dativa para cá e tem um par aqui, tá? Com exceção do monóxido de carbono, que vai sobrar aqui elétrons no carbono, com exceção desse, carbono não sobra elétrons, tá? Enfim, tá? Era só para lembrar desse cara aqui, que é uma exceção. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elétrons não ligantes, então só pode ser a letra E, deixa eu ver. Ah, não, aqui tem outro, peraí, que tem outro. Aqui, ó. Ó, número de elétrons não ligantes 8, não pode. Número de elétrons não ligantes 10. 2, 4, 6, 8, 10. Número de elétrons não ligantes 10. Ok, então pode ser essa ou essa ainda. Número de carbonos sp2, diz que tem 1. Olha aqui, pessoal, não esqueçam, benzeno tem simples e duplas alternada, todos eles têm elétrons não ligantes, todos eles têm carbono hibridizado sp2. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui está dizendo que tem quantos? Número de carbonos hibridizados sp2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais esse tem 7, ok? Letra E. Tá ok? E eu acho que é basicamente isso aí. Aqui também fala de ângulo de ligação, mas vocês têm agora, pessoal, aí, ó. Deixa eu descartar aqui, ó. Eu acho que essa parte não é difícil para vocês, ó. Tem lá desenvolvendo habilidades, questões do Enem, do livro de vocês também para fazer. E aí a gente encerra o capítulo, o módulo 5, a gente encerra aqui. Tá ok? Vocês vão ver que, mesmo não sabendo desenhos dos orbitais moleculares, vocês têm condições, só com aquela tabelinha, de responder qualquer exercício desse tipo, tá? Olha que essa questão do Enem, desenvolvendo habilidades, não sei em que página, mas está no livro de vocês aí, ó, diz o seguinte, ó, a forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é planar, tá? Em um determinado fármaco, a molécula contendo um grupo não planar é biologicamente ativa, tá? Ó, não planar é biologicamente ativa. Enquanto moléculas contendo substituintes planares são inativas. Então, o grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é, então, quem é que é biologicamente ativo? Moléculas não planares. Então, por que a minha resposta certa é a letra A? Porque a geometria dos meus átomos de carbono aqui são todas elas tetraédricos. Aqui eu tenho sp2 planar, aqui eu tenho sp2 planar, aqui eu não esqueço que eu tenho simples e duplas alternadas, sp2 planar, aqui eu tenho sp2 planar. Então eu tenho que marcar a molécula cujo grupo apresenta moléculas não planares, que elas são biologicamente ativas. Então, não planar é sp3, que é tetraédrica, não é planar, tá ok? Essa outra aqui, ó, eu comentei com, não me lembro com quem que eu comentei agora. Foi com o João, eu acho. Acho que o João que estava mais adiantado, pode ser? Deixa eu ver. Ele tá aí? Não, não tá aí. Eu acho que ele não tá aí. Bom, enfim. Olha só, pessoal. Também desenvolvendo habilidades número 2. Ó,
tem uma estrutura aqui estava bem pequenininha, mas tinha que ver que tinha uma ligação tripla para trás do plano, para frente do plano, tá? E ele pergunta assim, ó, o número... Ai, que torto, peraí. O número de ligações π, aí olha a pergunta que diz aqui, ó, que a gente tem que estar atento, ó, entre átomos de carbono. Então eu tenho que cuidar que eu não posso contar essa ligação aqui, ó, porque não, essa ligação π não está entre carbonos. Então eu tenho número de ligações π, eu tenho uma entre carbonos, duas, três, 4, 5, tá? Eu tenho 5 aqui, porque na ligação tripla eu tenho 2 π's. Então, 5, ó. Pode ser essa ou essa. Eu eliminaria essa eliminaria essa. E aí ele pergunta também aqui, ó, força intermolecular que existe no grupo NH no medicamento em fluidos aquosos, ou seja, em água. Então, N com H é ponte de hidrogênio, tá? Ok, então a gente encerra, eu acho, encerra o módulo 5, tá? E aí falta só o módulo 6 para encerrar o livro 2. Pessoal, alguma dúvida? Falei demais, né? Mas eu acho que essa parte é bem tranquila para vocês, não? Querem me perguntar alguma coisa, algum exercício do livro? Ou me digam, vocês já conseguiram fazer os exercícios? Vão fazer? Precisa de mais exercícios, pessoal? Posso disponibilizar uma lista para vocês. A gente está indo até bem rápido. A gente está quase acabando o livro 2 e daqui a pouco vocês receberam 3, não, né? Só o 2. O que vocês receberam, pessoal? O livro 2 e o 3 ou só o 2? Deixa eu encerrar aqui. Pois é, Bárbara. Imagina, a gente está quase acabando o 2. Número 6, página 515. Vamos lá. Deixa eu abrir o livro aqui, gente. Página 500 e... Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Peraí, pessoal, que eu tô abrindo o livro. 513. 515, número... Ai, peraí, deixa eu abrir o chat aqui de novo. Sumiu o chat. Número C. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O número 6, adaptada. Eu botei aqui que o da 515 não era para fazer, mas tudo bem. Vamos lá. Pessoal, o que acontece no exercício de número 6 da página 515? É classificação de ligação sigma. Lembra que eu falei para vocês que a gente não precisa saber classificação de ligação sigma? Então, por isso que talvez vocês tiveram dificuldade. Isso aqui não cai para nós, ó. Na realidade, vocês têm que classificar as ligações sigma, e aí para isso envolve orbital molecular, que a gente não estuda os orbitais moleculares. Mas por isso que teve dificuldade, João, para fazer a questão talvez de número 6. Ó, tá classificando as ligações sigma, tá? Então, não tem necessidade para nós, isso é perda de tempo aqui. Era o único. E o exercício de número 5 da página 519 tinham, de todos esses exercícios, o 6 era o único de classificação de ligação sigma, tá? Não quer dizer que não dê para fazer, mas é perda de tempo para nós, tá? Mas o número 5, pessoal, da página 519, eu anotei aqui também, ó. Eu vou lá, vou pegar ele, página 519. Tá aqui, ó. Eu não sei se vocês chegaram a fazer, vocês chegaram a ver. Eu vou abrir ela aqui, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Espera aí. Espera aí que travou meu computador.
Ah, meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu compartilho? Eu tenho que compartilhar a tela que vocês aparecem, né? Espera aí, aqui. Vocês estão vendo a tela do meu livro? Tá. Olha só. Vocês estão vendo essa questão aqui, a número 6, que o João falou, a classificação de ligações sigmas. Então, não precisa fazer aquele exercício, é o único. E o número 5, pessoal, aqui, ó, ele diz o seguinte, ó. Os 5 desenhos a seguir representam um frasco contendo água líquida abaixo da linha horizontal. Eu não sei como é que tá o livro de vocês aqui, ó, mas o meu tá com essa resposta aqui, ó. Tá com a letra A, não sei como é que tá o de vocês. Diz aqui, assinale a alternativa que apresenta o frasco que melhor representa a evaporação da água. A evaporação da água, a fórmula da água não vai mudar, né, pessoal? Então, tem que ser aqui, ó, a número... Como é que a gente risca aqui? Para mim não tá, ó, vocês estão vendo o meu gabarito aqui? Olha aqui. Olha, o meu gabarito tá... Então, eu não sabia o que era o de vocês. É. Então, por isso que eu fiquei na dúvida. Então, o 6 era classificação e esse... E eu olhei todos, gente. Só o 6, que é a classificação. Ah, tá, que bom. Ah, então tá. Era só esses dois que eu tinha que comentar. Página 519, número 5, e a número 6, adaptada da... Eu não anotei a página, mas deve ser esse aí, que falava de classificação de ligação sigma. No mais algum? Ai, agora como é que eu tiro isso aqui, será? Na minha tela? Como é que eu tiro isso aqui, meu Deus? Ah, tá, já sei. Tirando esses dois que eu achava que eram os piores, algum outro aqui, pessoal? Deixa eu diminuir um pouco o tamanho disso, está muito grande. Ó, nosso próximo capítulo é esse aqui, ó, pessoal, NOx. Nós paramos aqui. Falta o último módulo e funções inorgânicas. Bom, enfim, pessoal, então assim, ó, vocês têm aí todos os demais exercícios para fazer. Quem não terminou de fazer os exercícios pode fazer, com exceção do número 6, e o gabarito do número 5 para você está correto. Eu já conferi os outros todos, está tudo ok. Então, é isso. Com isso, a gente termina o módulo 5. Se vocês não têm mais dúvidas, vou me despedir de vocês. E aí, aula que vem, a gente começa o módulo 6 e termina o livro 2 já tão rápido assim. Tá ok? Sem dúvidas, pessoal. Então, lista de exercícios, precisam de mais exercícios, me avisem, eu elaboro, coloco para vocês. Não sei como é que vocês estão se virando em casa, se vocês estão conseguindo, vocês já têm bastante atividade, se tá bom assim. Me falem. Bom, então tá, pessoal, vou me despedir. Boa semana para vocês. E na semana que vem a gente vê o número 5. Deixa eu ver, eu tenho uns livros extras. Certo? Ah, que bom, gente. Mas de qualquer forma, tá? Fazendo os exercícios aí que são bastante também, não é pouco. Mas quando a gente retomar também as nossas aulas presenciais também,
a gente vai ter mais tempo. É que a gente está indo muito rápido com os livros, estou achando assim que a gente está até bem... A gente só tem mais 2 livros, né? São 4. Então, a gente já está acabando 2, né? O importante é que a gente aprenda mesmo o conteúdo, fixe bem. Essa matéria não é muito difícil, né? Mas, de qualquer forma, né? Não quero que vocês fiquem com dúvidas ou com falta de atividade. Só isso. Mas se vocês estão bem, tá tudo certo, tá bom? Um beijo, gente. Boa semana e até a semana que vem. Obrigada, gente.